Gostaria de saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Cenário novo, na verdade, não estamos em casa, senão na casa da professora Vânia. E aqui, desde aqui onde nós estamos, vamos estar compartilhando com você uma palavra de Deus. Estamos caminhando no Evangelho de João, as nossas segundas, quartas e sextas. E já estamos finalizando este Evangelho, porque trata-se de um Evangelho, estamos falando da vida de Jesus. E porque trata-se do final, então vamos chegar à morte e à ressurreição de Jesus. A última leitura foi sobre Jesus no Getsemane e hoje estamos em João 18, a partir do versículo 12, onde nós vamos ver que Jesus vai perante o Sinédrio. No entanto, dentro deste recontar, algo acontece que é onde eu gostaria de participar com você num sentimento, num pensamento nesta oportunidade. Capítulo 18, portanto, versículo 12 em diante de João diz: Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o maniataram. E conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora à porta. Saiu então outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: Não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: Não sou. Ora, estavam ali os servos e os criados que tinham feito brasas, e se aquentavam porque fazia frio, e com eles estava Pedro aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se juntam, e nada eu disse em nenhum culto. Para que me perguntais a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei, eis que eles sabem o que lhes tenho dito. E tendo dito isto, um dos criados que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: Assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhes Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, por que me feres? E Anás mandou-o maniatado ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe, pois, não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse, não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse, não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez. E logo o galo cantou. Neste texto nós vemos Jesus agora passando ao período, por que não dizer, de julgamento, não é? Quando ele vai ali ao Sinédrio, começa a ser interrogado. Mas do lado de fora estava um de nós. Por que eu digo isso? Porque, apesar de ser um dos apóstolos, Pedro, alguém hoje conhecido, famoso, foi usado por Deus e foi escolhido por Jesus para ser um destes 12, um grupo muito especial e muito seleto, nós entendemos e nos identificamos com Pedro na nossa humanidade, nas nossas falhas, na nossa pequenez. E eu me lembro quando, aí aproximadamente com 16 anos de idade, eu vivi uma experiência na minha vida que me trouxe uma lição muito grande. E que a partir daquele momento eu sempre vinculei esta experiência com isso que Pedro viveu. E foi, como diz no nosso popular, remédio para o umbigo. O que foi? É que eu orando ao Senhor na minha adolescência, eu era pessoa muito séria para com Deus, eu amava as coisas de Deus e eu, num certo tempo, buscando coisas maiores de Deus, me coloquei e falei ao Senhor e eu sentia ao meu coração uma voz do Senhor dizendo, eu não posso confiar em ti. E a resposta que eu tive de supetão àquele sentimento, volto a dizer, eu entendo que era Deus falando comigo, mas não foi mais do que um sentimento, não foi uma voz audível ou coisa desta forma. Eu me lembro muito bem de ter ficado até com raiva, digo, como assim? Eu sou fiel, eu quero de Deus, etc. Eu fiquei assim, zangada por ter sido desafiada quanto à minha fidelidade a Deus. Muito bem. Algumas semanas, talvez alguns meses se passaram e eu
fui fazer o vestibular fora da minha cidade, na cidade onde os meus avós e alguns tios moravam. E estando lá com outros amigos, distante ali, comecei a me envolver e comecei a ir em lugares, encontrar-me numa situação que jamais na minha vida como crente, e desde a minha infância fui das Assembleias de Deus, então imaginava que estivesse. E num daqueles dias, num dia inclusive de carnaval, eu estava ali sem nenhum crente ao meu lado, estava com uma prima na casa de outra pessoa, onde tinha uma festa onde ali ninguém era crente, e apesar de eu não estar dançando o carnaval, era uma festa privada, né? Enfim, a situação que eu me encontrei naquele lugar, eu estava cega naquele momento, eu não via problema, porque a princípio eu não estava pecando contra Deus, eu não fiz nada estrondoso. No entanto, eu já estava ali vivendo e convivendo uma realidade que era uma traição para com Deus. Eu me lembro bem quando, no decorrer da festa mais adiante, eu fui ao banheiro. E quando eu cheguei naquele banheiro e olhei para mim no espelho daquele banheiro, a mesma voz que naquele dia tinha falado ao meu coração, disse, eu não te disse que eu não podia confiar. Irmãos, aquilo foi... Eu só conseguia chorar naquele lugar e eu disse, eu traí o meu Deus, porque o que eu fiz ali, volto a dizer, graças a Deus, podia ter sido coisas tremendas, de mal. Podia ter, enfim, ter sido muito pior. Mas aonde eu estava, o que eu estava fazendo, o meu comportamento, as coisas que eu estava fazendo, porque ali eu já tinha dançado, ali eu já estava com namorisco com um rapaz, nada falta dizer, graças a Deus, Deus me poupou, né, de ter nenhum problema mais sério na minha vida. Mas, enfim, então toda aquela convivência com não crentes que eu jamais na minha vida me veria naquele lugar. E, de repente, naquele banheiro, aquela mesma voz disse, eu não te disse. Mas que lição Deus me permitiu ter? Eu não estou dizendo que Ele me levou lá, eu fiz. Mas para mim foi uma lição muito grande. Eu disse, eu não posso confiar em mim mesmo. Irmãos, essa lição, apesar de Deus ter me permitido viver aos 16 anos, hoje mais de outros 16 se passaram. Mas eu carrego comigo muito profundamente. Cada vez que eu leio este texto de Pedro era alguém que, como eu, dizia, jamais eu trairei ao meu Senhor, jamais, eu é que vou, o que seja necessário, se eu precisar morrer em teu nome, eu farei. Eu era este tipo, e sou. E não é que Pedro estava mentindo, não é que eu estava mentindo, não é que eu hoje estou mentindo que eu não trairei ao meu Senhor, mas eu descobri uma realidade muito dura para mim, é que eu nem sei, eu sou tão fraca, eu sou tão débil, que pode acontecer e de repente eu me vejo ali. Esta minha pequenez, esta minha fragilidade, irmãos, mostrou para mim quem eu sou, que eu preciso da graça de Deus para estar em pé. Eu preciso me alimentar da palavra, estar ao lado dos meus irmãos. Todo cuidado não é pouco, essa é a verdade. Agora nós, vamos ser sinceros, achamos que nós somos fortes, que não há problema. Na verdade, muitos de nós brincamos com o pecado. Sim, nós brincamos com o pecado, como se isso não fosse nos afetar. E não é à toa que muitos estamos tão distantes de uma comunhão, de uma vida onde Deus gostaria de ter para nós. Para Pedro foi terrível, porque ele era aquele que jurava fidelidade. E aconteceu. Ele não previa, assim como aconteceu comigo, aconteceu. Simplesmente ele estava apavorado com tudo aquilo acontecendo ao mesmo tempo. O seu Senhor lá dentro daquele prédio com o sinédrio, o que estava acontecendo? E ele, ao ser questionado, disse não. E assim como Jesus tinha dito para ele, como Jesus disse para mim, e aconteceu. Jesus disse para ele, tu negarás 3 vezes antes que o galo cante. E nós acabamos de ler. Quando ele negou a 3ª vez, o galo cantou. Aí, aquele encontro que eu tive no espelho, Pedro teve e se lembrou da voz, da palavra do seu mestre. E depois se envergonhou, e depois fugiu, depois se entristeceu. Isso é normal de nós fazermos. É vergonhoso para nós. Entendemos que nós podemos falhar de tal maneira. Amém? Mesmo que não foi uma traição como a de Judas, volto a dizer, mesmo que o meu não foi um pecado maior, algo assim estrondoso.
No entanto, para um crente verdadeiro, que ama, que quer de tudo ser fiel e promete a Jesus, nós pecamos contra Ele, nós traímos a Ele e nós descobrimos que nós não somos tão fortes, tão capazes de nos levantar por aquilo que nós dizemos que somos, mas que sim somos dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Talvez você nunca tenha vivido tal coisa. Que Deus te guarde. Que ainda pela minha experiência de Pedro, você possa entender e tomar para si de que nenhum de nós somos fortes demais para não cair. No entanto, você pode já ter vivido uma traição a Deus. E esta é a beleza de que nós vamos ver depois. É que apesar de traído, ele não foi rejeitado. A irmã Manuela não ficou atirada e teve que ir ao mundo abandonada por Deus. Não, pelo contrário. Daquele momento do encontro, eu disse, olha, agora caiu a ficha que eu sei, nunca mais, catei todo mundo. Eu falei, quem vem comigo, vem. Daqui eu estou saindo neste momento, aleluia, aleluia. E como Pedro também, Jesus teve um encontro com ele. Que Deus abençoe você neste dia. Em nome de Jesus, que nós possamos sair deste momento entendendo que nós precisamos da graça. Nós precisamos da misericórdia. Nós precisamos estar de pé pela graça do Senhor, rogar e vigiar. Aleluia, porque todos podemos cair. Amém.